Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem se sentar, por favor. Caríssimos, na festa de hoje, a vontade que temos é de conseguir fazer um sermão que conseguisse abraçar tudo o que é possível dizer a respeito de todos os santos do céu. Um sermão que conseguisse incluir tudo o que se pode dizer sobre todos e cada um dos santos que estão no céu, um sermão grandioso. Mas isso é uma coisa que dificilmente é possível. É muita coisa para caber num sermão, é muita água com um pequeno balde que é a nossa inteligência. Existem todo tipo de pessoas no céu. Santos que passaram suas vidas sobre uma coluna. São Simão Estilita. Era uma coluna grossa, tinha uma casinha em cima. Essas coisas não duraram muito tempo na história da igreja. 1 ou 2 foram santos, o resto era louco. Por isso essas coisas foram sendo cortadas. Pequenas florzinhas do Carmelo, como Santa Teresinha. Estadistas, como São Nicolau de Flue, que marcaram profundamente a Suíça, organizando os seus cantões e pacificando a população. Inclusive dizem que se há mais de 500 anos a Suíça não se mete em guerras, é por causa de São Nicolau de Flue, do espírito que ele deu para o povo. Mães que tiveram tantos filhos quantos Deus lhes deu, pessoas casadas que escolheram nunca usar os seus direitos do matrimônio desde o primeiro dia de casados, seminaristas que morreram antes de ser ordenados, mulheres escandalosas que se converteram, ladrões também, todo tipo de pessoas. Então é fácil ver que falar sobre todos eles, falar alguma coisa que consiga abarcar e dar conta de todos eles no sermão é coisa difícil. Mas existe uma coisa que a experiência mostra que sempre funciona bem. É de fazer algumas considerações que nos fazem ver que os santos foram, nessa vida, pessoas de carne e osso como nós, que passaram por tudo que nós passamos, mas não do modo como nós as passamos. E nós vamos desenvolver aqui um pouco mais coisas que nós já falamos outras vezes. Bem, a repetição é a mãe dos estudantes. Falar sobre todos, como eu disse, é difícil. Mas se nós pegarmos 2, 3 exemplos, é possível compreender, 2, 3 exemplos porque é o espaço que esse sermão me permite. É possível compreender o espírito com que eles lidavam com as coisas. Peguem Dom Bosco, por exemplo. Perdeu o pai com 2 anos de idade. Ele diz que a primeira memória que ele tem é a mãe dele pegando ele pela mão no velório e dizendo assim: vem, João, você não tem mais pai. Imaginem quantos problemas esse rapaz poderia ter tido na vida se ele se deixasse levar por isso, por ele não ter pai. Adolescência, não tem uma figura masculina do pai em casa que pudesse conversar com ele, que pudesse orientá-lo nas questões que começam a aparecer durante a puberdade. Vocês acham que São João Bosco não passou por essas coisas? Óbvio que sim. Essas coisas a biografia não conta, nós saberemos no dia do juízo. Mas um pouco de bom senso, um pouco do conhecimento da vida humana, nos faz ver claramente que é óbvio que ele passou por essas coisas. Más companhias com as quais ele poderia ter se metido, carência sem fim, porque não tem um pai. Ah, mas por que Deus fez isso comigo? Não tem sentido, não é justo, porque os outros têm pai e eu não tenho. O meu irmão dele, que era filho do primeiro casamento do pai, que o atormentava. Ah, João, para que estudar? Nosso jumento não precisa, para trabalhar, não precisa ler os livros que você lê. Para que ficar estudando? O que importa é trabalhar. E era um verdadeiro tormento dentro de casa, a ponto da mãe dele dizer: João, não dá mais. Aqui em casa a situação chegou num ponto crítico. Eu vou te pedir para sair de casa, você vai ficar numa família que eu conheço, uma família amiga, em outro vilarejo, outra cidade, vai passar um tempo lá. E ele poderia dizer: mas eu não sou compreendido pelo meu irmão, mas isso aqui não é justo, não sou eu que dou problema, é meu irmão que é injusto comigo. Depois, nem é filho dela, e ela fala para ele ficar em casa, ao invés de me deixar em casa e mandar ele embora. Como é que minha mãe faz uma coisa dessas? Não é justo. E ele poderia ter pensado em todas essas coisas, mas ele tinha Jesus Cristo. Ele sabia que ele tinha
que dá uma moderada em todas essas coisas, que talvez tenham passado, é quase certo que essa ou aquela dessas coisas que eu falei agora passaram pela cabeça dele. Seria impossível um ser humano normal não passar por essas coisas, que essas coisas não passassem pela cabeça dele. Isso não faz de ninguém alguém mais santo ou menos santo. É o modo de lidar com essas coisas que faz com que alguém seja santo ou não. E ele sabia que ele tinha que dar uma moderação nessas coisas, que ele tinha que lidar com esses pensamentos que passavam na cabeça dele de um modo justo. Mas ele tinha Jesus Cristo. Está no aleluia de hoje. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Mas era isso que ele fazia, sem dúvida nenhuma. Ele sabia que é necessário, que é justo ter atenção, que os filhos devem ter a atenção dos pais. Mas bem, é necessário se acalmar um pouco com essas coisas, porque senão a coisa cresce na cabeça da criança, não tem quem dê conta de tanta carência, de tanta atenção, e toda a atenção do mundo será impossível de ser suficiente para uma criança que acha que ela tem que ter toda a atenção do mundo. Ele sabia moderar essas coisas. Ele foi entalhar madeira, ele foi cuidar dos animais, é necessário ser muito inteligente para cuidar dos animais, senão eles morrem igual moscas na sua mão. Ele tocava violino, ele foi estudar latim, fazia malabarismos, não para chamar atenção para ele, mas para atrair as pessoas para Jesus Cristo. Sem terço antes, não tem malabarismo. Ele falava para as pessoas, aí ele obrigava elas a rezar o terço. Não era para chamar atenção para ele, era para Jesus Cristo, porque ele tinha Jesus Cristo na vida dele, porque ele colocou Jesus Cristo no centro da vida dele. E São João Crisóstomo, bem, Dom Bosco passou fome. Imagina o que ele poderia pensar, mas por que Deus faz eu passar fome assim? Porque minha mãe é viúva, é pobre, passa fome, por que Deus faz essas coisas acontecerem conosco? E vocês imaginam aonde isso poderia ter chegado? Vocês pensam que essas ideias não poderiam ter passado na cabeça dele? Eu conheci um padre que falava assim, um padre do instituto que falava assim: a pior coisa que pode acontecer para alguém hoje em dia é nascer rico, bonito e inteligente, porque a pessoa é capaz de fazer todo tipo de bobagem, porque é rico, bonito e inteligente. Vocês já viram a foto de Santa Bernadette? O que uma moça bonita como ela podia ter feito para conseguir dinheiro? Ela e o irmão iam raspar, as velas naquela época não eram feitas de parafina, não tinha petróleo naquela época, faziam com sebo de animal. E a gordura pingava nos bancos da igreja quando as pessoas usavam. Ela e o irmão iam raspar a gordura do banco para comer. Essa era a situação da família deles. O que uma moça, dê uma olhada na foto dela depois, o que uma moça bonita como ela poderia ter feito para ganhar dinheiro? Essas coisas existiam naquela época, hein? Mesmo nos vilarejos mais afastados. Mas ela não fez isso, porque ela lidava com essas coisas com outra cabeça. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Santa Teresinha perdeu a mãe, se enfiou numa crise de nervos, num verdadeiro transtorno psiquiátrico. Quem é que curou ela? Foi Nossa Senhora. São João Crisóstomo perdeu o pai, mas logo que ele nasceu, ele jamais viu o pai. Vocês podem imaginar, eu não vou repetir o que eu disse a respeito de São João Bosco, o que isso poderia ter dado. Santo Agostinho, que viu o pai trair a mãe com frequência. E vocês podem imaginar o que isso poderia ter dado, que tipo de canalha ele poderia ter sido. E ele foi o teólogo que moldou a teologia católica até São Tomás de Aquino, e além, ele não deixou de ser utilizado depois de São Tomás, ele permanece uma coluna da teologia. E vocês podem imaginar o tipo de cabeça que ele poderia ter tido vendo as coisas que aconteciam em casa. E todos eles colocaram Jesus Cristo e Nossa Senhora como medula da vida deles. Eles passaram pelas mesmas coisas que nós passamos, ou que nós vemos os outros passar, mas não do mesmo modo. Vocês acham que nessa multidão que está no céu não tem ninguém com nenhum transtorno? A maioria deve ter, como todo mundo, é a mesma estatística. Né? Mas eles tiveram Jesus Cristo e Nossa Senhora na vida deles. E é preciso que nós, então, coloquemos a mão na cabeça e comecemos a refletir de maneira honesta. Né? Se nós estamos lidando com a vida do jeito certo, porque isso vai determinar a nossa santificação ou não. Bem, já falei em outras vezes, que eu disse que nós iríamos rever um pouco, mas dando alguns passos a mais no sermão de hoje. Nós às vezes psicologizamos, às vezes não. É uma característica da nossa geração. Ao longo de 100 anos, isso mais ou menos, isso foi tomando conta da nossa cultura. Nós psicologizamos demais. Olha, psicologia é muito útil, é um negócio fantástico.
mas deve ter um valor justo nas nossas vidas. Na Sagrada Escritura, já falei isso, mas vale a pena repetir. Repetição é a mãe dos estudantes. Nós vemos que quem começa a psicologizar demais segue um mau caminho. É o caso de Caim. Está nas entrelinhas. Mas por que o meu sacrifício não foi aceito? É verdade que eu não ofereci as melhores frutas e Abel ofereceu o melhor que ele tinha, mas e ele começa a criar justificativas, a psicologizar, está nas entrelinhas ali. Ele começa a criar raiva do irmão, a raiva de Deus. É o caminho que as pessoas seguem hoje em dia, de ficar girando as engrenagens aqui dentro e começar a pesar na cabeça dele essas coisas. Judas também, entre a traição que ele fez com Jesus Cristo e o enforcamento dele, óbvio que ele ficou pesando as coisas aqui dentro da cabeça dele de um jeito mais nocivo do mundo, né? E Saul também, que tinha essas oscilações de humor. Davi tinha que ir lá tocar harpa para ele se acalmar. Ele é completamente descontrolado. Aí depois ele se acalmava um pouco, aí acontecia qualquer coisa, já deixava ele fora de si. Ele tentou matar Davi várias vezes. Olha o nível do descontrole da pessoa. É um caminho ruim começar a ficar remoendo e se arranhando aqui dentro. E faz 100 anos que faz parte da nossa cultura isso aqui, cultura ruim. Nós vemos que na Sagrada Escritura as pessoas que são louvadas não seguem esse caminho. Tobias ele está no exílio, ele sofre como todo mundo as piores opressões lá na Babilônia. Ele quase morreu, escapou porque o rei morreu, aí não teve tempo de dar a sentença para ele. O outro rei que assumiu falou: bem, libera ele, que não tem nada a ver comigo, né? Ele quase morreu. Ele saía de casa para enterrar um morto que não tinha ninguém para enterrar, que estava lá o corpo na rua, que era um indigente qualquer. E se alguém fosse pego enterrando, conforme o rito dos judeus, naquela época, era condenado à pena de morte. Era essa a situação deles no exílio. Ele fazia isso. Ia lá naquela da noite, pegava o corpo, deixava escondido em casa. Imagina deixar um corpo na sua casa. E aí depois ele enterrava em segredo. E ele sabia que ele... E uma das histórias é de que ele preparou todo o almoço de Pentecostes, a festa dos tabernáculos dos judeus, 50 dias depois da Páscoa. E ele sabe que se ele encostar no morto pela lei de Moisés, ele não pode entrar em casa. E aí ele está com os convidados à mesa e dizem: Tobias, tem um morto no chão lá na rua. Ele se levanta antes do almoço começar para recolher o corpo. Ele sabia que ele não ia poder voltar a entrar em casa durante 7 dias. Ele não fala assim: não, pera lá, então deixa eu comer aqui com eles, que eu não vou poder comer depois, e aí eu lido com isso, porque bem, já está morto, se eu demorar um pouco mais, o que vai mudar? Não, ele não faz isso. E aí ele volta para casa, ele não pode entrar em casa pela lei de Moisés, porque ele está impuro, encostou no morto. E ele senta no chão, encosta na parede da casa, e cai sujeira de ninho do passarinho no olho dele, ele fica cego. E a esposa fala assim: vê só essa recompensa que Deus te dá por causa do bem que você faz. Ele fala assim: você fala como uma louca. E ele poderia ter psicologizado: mas justamente a pessoa com que eu casei, que eu achava que ia me apoiar, que ia ser minha companheira, que ia me ouvir, que ia me compreender. Ele não faz nada disso. Ele não fica psicologizando. Jó também, a esposa fala: isso aqui é a recompensa que Deus te dá, amaldiçoa logo a Deus e morre. E ele fica quieto. Ele não pede separação, ele não fala que ele não imaginava isso dela, e que agora ele não vai falar mais com ela, e que agora ele vai sair de casa para dar um tempo, porque nada disso. Mas Ana, mãe de Samuel, ela não tem filhos. A outra esposa, que naquela época podia casar com mais de uma, a outra esposa do marido dela fica jogando isso na cara dela o tempo inteiro, mas quando ela chorar, olha as coisas que ela passava em casa, o marido tentando consolar ela. E aí ela vai lá rezar no tabernáculo, porque esse grande templo móvel, né, que Salomão ainda não havia nascido, ele não havia construído o templo, e ela está lá chorando, em prantos, pedindo para Deus um filho. Porque vocês podem imaginar, já falei isso uma vez, o Messias devia nascer. Ele nasceria da descendência do povo judeu. Se você não tem filhos, então Deus não quer que você colabore com a vida do Messias no mundo. Era uma vergonha para uma mulher. Deus a amaldiçoou. Era isso que as pessoas pensavam dela. E ela chora em prantos que ela não tem um filho. E aí o sacerdote ali fala assim, acha que ela está embriagada, e fala assim: vamos botar para casa para digerir o álcool que você tomou. Quem dirá, vai passar ressaca em casa.
E ao invés dela falar, mas como é possível, além de tudo, tem mais essa, e um sacerdote me fala um negócio desses, eu nunca mais volto aqui, quer saber, não quero saber de mais nada, não falo nada disso. Ela fala, padre, não é nada disso, padre, eu sou uma infeliz que não tem filho, e eu estou muito triste, e eu passo cada coisa em casa que o senhor nem imagina, e eu estou rezando para Deus para me dar um filho. Ele fala, filha, Deus ouça a sua oração. E ela volta para casa e fica grávida. Ela poderia ter chutado o balde depois do que ela ouviu de um padre. Ela podia ter dito só me faltava essa, um padre me falar um negócio dele, mas ela não fica psicologizando as coisas. José do Egito também, meus irmãos me venderam e agora eu estou aqui preso aqui nessa prisão porque essa mulher veio me dar confusão e eu nem cheguei perto dela, e olha só o que ela me contou, e agora eu estou correndo o risco de ser enforcado por causa dela, e etc, agora eu fico aqui 2 anos nessa prisão e ninguém lembra de mim. Ele poderia ter se destruído inteiro com esse tipo de raciocínio. E a Sagrada Escritura mostra que justamente as pessoas que são louvadas e que são colocadas com uma vida exemplar, elas não seguem esse caminho. Isso não quer dizer que se nós já fizemos isso na vida, ou se nós ainda fazemos isso, que nós vamos nos condenar, não é nada disso. Mas é óbvio, salta aos olhos, que é um caminho ruim. Que as pessoas que são santas, que se santificam e são louvadas por Deus na Sagrada Escritura, não seguem esse caminho. Que é um caminho ruim, que pode acabar muito mal, como aconteceu com Caim, com Judas, com Saul e com outros. E é necessário sair disso. E melhor de tudo é nem entrar nesse tipo de estrutura mental ao longo da vida. E se entrou, dá um jeito de sair o mais rápido possível. Colocar Jesus Cristo e Nossa Senhora no centro das nossas vidas. Na prática, o que isso significa? Eu encaminho meu final por aqui. Significa se lembrar que o que quer que aconteça na nossa vida, isso vai acabar. De que, como disse Jesus Cristo, alegrai-vos, será grande a vossa recompensa no céu. Isso aí vai acabar. Isso não vai durar para sempre. Não esperem obter alguma coisa de estável e de louvável nessa vida. Isso aqui vai acabar. É a primeira premissa que alguém deve ter se ela quer ser santa. Isso aqui vai acabar. Quem sabe São João Bosco pensava assim? Bem, meu irmão, dificuldades da vida, pobreza, um dia isso vai acabar. São João Crisóstomo também, Santa Teresinha também, e todos os outros santos. Isso aqui vai passar, um dia isso vai acabar. É o céu que interessa. Como dizia, no segundo ponto, como dizia Santa Jacinta, eu não quero ser famosa, eu quero salvar minha alma. Essa é a coluna de sustentação da vida de um católico. Infelizmente, é o caso da maioria dos católicos, eles ficam procurando sarna para se coçar, eles ficam procurando de tudo para fazer na vida, ao invés de pensar em salvar a alma deles. E o que quer que aconteça, deixa eu ver de que modo eu posso tirar proveito dessa situação para sair dela melhor do que eu entrei. Conheci pessoas que pensaram, quando começou toda aquela parafernália de lockdown durante a pandemia, que ao contrário da maioria das pessoas que ficavam esbravejando e se revoltando, indignando com tudo que é tipo de argumento, etc., que disse assim, bem, eu pretendo, terminado esse isolamento, sair melhor na alma do que quando eu estou entrando agora. Me recolher mais, meditar mais algumas coisas, continuar recebendo sacramentos, etc. É um modo de lidar com as coisas que precisa mudar. Jesus Cristo nos ensinou, está no Sermão da Montanha. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Alegrai-vos, essas coisas vos darão uma grande recompensa no céu. Se vocês choram, felizes sois vós, tereis uma grande recompensa no céu, uma grande consolação. Isso aqui vai passar. E nossa preocupação é de salvar a nossa alma. Isso aqui deve ser para o resto da vida. Não é só hoje. É para levar para casa e pensar nisso até o final da vida. E depois de que tudo tem um propósito, também está no Sermão da Montanha. Veja que, justamente na festa de Todos os Santos, mas não podia ter outra leitura que a igreja pudesse escolher dos evangelhos que não fosse o Sermão da Montanha. É a cartilha de santificação de qualquer ser humano. Não há um só fio de cabelo que cai da vossa cabeça que Deus não tenha planejado e permitido. Não há uma folha que caia de uma árvore que Deus não tenha planejado e permitido. De que tudo tem um propósito. Você pode se queixar do que você quiser.
Ah, mas tal pessoa fez tal coisa comigo, tal pessoa se afastou, aconteceu tal problema na minha vida, eu imaginava que nós seríamos amigas para sempre, eu imaginava que tal pessoa jamais faria tal coisa comigo, e não, eu queria que essa amizade nunca acabasse, eu queria que esse trabalho continuasse, eu queria que esse dinheiro ficasse comigo, e por aí vai. Você não sabe de nada. Deus já escutou muitas coisas que você não ouviu, e ainda bem que Ele te afastou de tal pessoa. Deus já viu muita coisa que os outros estão fazendo, ainda bem que Ele te tirou esse dinheiro, senão, como eu já falei, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém hoje em dia é ser bonito, rico e inteligente, porque tem tudo para fazer um monte de bobagem. E tudo que acontece nessa vida tem um propósito. Jesus Cristo, se a sabedoria infinita de Deus, se a providência que governa o fio de cabelo das pessoas, que governa tudo, não é um mito, se essa coisa é real, se de fato Deus governa de uma ponta a outra do universo com total prudência e sabedoria, então não há nada que aconteça na nossa vida que não tenha um propósito absolutamente lúcido e claro na inteligência de Deus. E cabe a nós, ao invés de se queixar, ao invés de ficar tornando a vida ainda mais pesada, descansar em Jesus Cristo, se aproximar de Jesus Cristo, colocar Ele no centro da nossa vida. E se nós ficamos cansados, nos aliviar nele e aprender dele ao longo da vida o que é que Ele foi fazendo com a nossa vida para chegar onde nós chegamos. Quantas coisas a gente vai aprender só daqui 10, 15, 20 anos, vai olhar para trás e falar, ainda bem que tal coisa aconteceu comigo. Na época eu me queixei, hoje eu dou graças a Deus. Jesus Cristo sabe muito bem o que Ele faz. E esse conjunto de verdades é que são o pilar, o tripé que nos faz estavelmente, sabe, esses móveis, essas estruturas que têm 3 peças, são perfeitamente estáveis, né? Que sustentam estavelmente a santificação nossa. E se você quer saber se você progride na santidade ou não, pare para pensar se você está sempre se balizando com esses 3 princípios. Isso aqui tudo vai acabar. Eu quero a santificação da minha alma, não quero outra coisa. E de que tudo tem um propósito, de que a providência divina não é um mito, não é um conto de fadas, de que as menores coisas têm uma clara razão de existir no intelecto de Deus. Se nós nos sustentamos por esses 3 princípios, e bem, faço do Sermão da Montanha a vida de vocês. Jesus Cristo fundou um reino, é a igreja, e o código civil, a constituição desse reino, chama Sermão da Montanha. São as leis do nosso reino, que é a igreja. Se nós queremos nos santificar, é o Sermão da Montanha que deve ser a nossa cartilha de vida. Façam do Sermão da Montanha a vida de vocês, e saibam que os santos também passaram exatamente pelas coisas que vocês passam. Se não na vida individual de cada um, no seu conjunto. Eles também tiveram problemas na família, também foram injustiçados, também tiveram problemas de nervos, também perderam pai e mãe cedo, também passaram apuro com pai, mãe, com irmão, com parente, também tiveram que renunciar a coisa, também perderam dinheiro, também foram caluniados, também passaram por um monte de coisa, mas não do modo como nós passamos. E deve ser esse, a partir de agora, o nosso pensamento, de estruturar o nosso modo de viver com o Sermão da Montanha, e é assim que nós nos santificaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.